Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá então para o nosso terceiro e último bloco agora, questões de 11 a 15, tudo bem? Vamos lá então. Galera, é o seguinte, questão número 11 diz o seguinte, vamos lá aqui, questão de número 11. Ele diz, relacione a coluna, né, da esquerda, basicamente, coluna da esquerda, né, com a direita aí sobre memória RAM, sobre processador e sobre HD, tudo bem? Então, olha só, aqui tem algumas questões importantes. Por exemplo, falando sobre questão de volátil e não volátil. O que é uma memória, né, volátil? Memória volátil é aquela que precisa de energia para manter os dados armazenados. Uma memória não volátil é aquela que não precisa de energia para manter os dados armazenados. Tudo bem? Aquela que não precisa de energia. Então, por exemplo, quando diz que é volátil, no caso de manter os dados armazenados, eu sei, por exemplo, que HD é não volátil, né? Nesse caso, já coloco até aqui, ó, HD é não volátil. E eu sei que memória RAM é uma memória volátil, tá bom? Processador é processamento. Então eu sei que o primeiro item aqui é o item 1, tá? Que é volátil, é memória RAM. Depois ali ele diz o seguinte, sistema de armazenamento de alta capacidade, ó, não volátil. Opa, não volátil, então aqui com certeza é processador. Item 3 aqui, né? Item 3. Vamos lá para o próximo. Realiza operações matemáticas e lógicas para cumprir determinada tarefa. Ou seja, o processador, que é o CPU, ele possui a unidade de controle e também a unidade lógica aritmética, que é responsável por essa parte de cálculos, né? Então aqui ele está falando de processador. Legal? Questão 2019 aí, ó. É possível dividi-lo em unidades menores, chamadas de partições. Sim, o HD, eu posso dividir um HD em várias partições. Só para você entender, quando você divide um HD em partições, está acontecendo o quê? O sistema operacional entende, por exemplo, você pega um HD de 1 terabyte e divide em duas partições de 500 gigas cada partição. O sistema operacional, seja Windows ou Linux, ele vai entender que o seu computador tem dois HDs, que um é independente do outro, mas na verdade isso é um conceito virtual. É uma peça, mas o sistema entende como se fossem duas peças separadas, tá? Isso é particionar um disco. Você pode fazer isso com SSD e tudo, então você pode particionar ele. Então, no caso, o disco rígido aqui é o que você pode particionar, né? Legal. Deixa eu só apagar esse número 3 aqui, tá? E vou deixar ele de uma maneira mais, né, legível aqui. Aí, melhorou. Vamos lá. E o penúltimo aqui, ó. A velocidade de transferência dessa memória é superior a dos dispositivos de memória em massa. O que é memória em massa? HD, SSD, M2, né? Armazenamento em grande quantidade. Ele está falando do quê? Da memória RAM, tá? Da memória RAM. Sim, a velocidade de processamento da memória RAM é mais rápido do que de um HD, com certeza, tá? Possui registradores, tá? Nos quais os dados são temporariamente armazenados. Registradores também é uma outra parte aqui do HD, tá? Além da unidade de controle, da unidade de lógica aritmética, registradores é uma parte também do processador. Legal? Então a ordem da numerologia ficou 1, 3, 2, 3, 1, 2. 1, 3, 2, 3, 1, 2. Então gabarito letra C. Tudo bem? Gabarito letra C. Vamos lá para a questão de número 12. Questão de número 12, tá? As memórias voláteis, ele está falando, as memórias voláteis são aquelas que permitem leitura e escrita e ainda são apagadas, ou seja, limpadas eletricamente em nível de byte. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome desse tipo de memória. Galera, quando fala de uma memória volátil, vamos pensar nas memórias nas primárias. Existem três memórias primárias. A memória RAM, tá? A memória RAM. Vou pegar a caneta aqui. A memória RAM. Existe a memória cache. E tem a memória ROM. Opa. A memória ROM. Tá? A memória RAM e a memória cache são memórias voláteis, ou seja, só vai manter os dados armazenados enquanto houver energia. A memória ROM é uma memória não volátil, tá? É uma memória não volátil. Essa aqui, a memória cache, é uma memória volátil e a memória RAM é uma memória volátil também, tá?
Então, mas a memória ROM é uma memória não volátil. E existem algumas variações da memória ROM, tá? Algumas variações da memória ROM. Por exemplo, EPROM é um tipo de memória ROM, certo? Tá? Ó, terminou com ROM, EPROM, EEPROM, por exemplo, tá? Só PROM são tipos de memória. E ROM é ROM, EPROM, EEPROM. PROM são tipos de memória ROM, tá? Se é ROM, se termina aqui, a gente sabe que é uma memória não volátil e ele quer uma memória volátil. HD, SSD, pendrive são memórias não voláteis, ou seja, a gente sabe que o pendrive, por exemplo, é uma memória, né, um armazenamento que eu insiro no computador, salvo os dados, tirei, ele vai continuar armazenando. O HD tem basicamente a mesma ideia, tá? Não precisa de energia para manter os dados, tá? Memória flash, ó, pendrive, acabamos de falar, também é uma memória não volátil. E a memória ROM, tá? Que a gente já falou, é uma memória não volátil. Mas quando eu falo de memória RAM, memória cache, registradores, vocês viram agora registradores, que é uma parte de armazenamento de memória do próprio processador? Quando eu falo do processador em si, o processador, a peça, eu não falo em volátil ou não volátil, quando eu falo do processador. Mas quando eu falo, por exemplo, do registradores, que é uma parte do processador, aí eu falo em volátil ou não, tá? Cuidado com isso daí. Então, no caso aqui, memória RAM é uma memória volátil, tá? Que é o que ele quer saber aqui sobre o conceito. Legal? Então, 12 aí, letra B. Vamos para número 13, tá? Número 13. O dispositivo de armazenamento de dados que não possui partes móveis em sua estrutura, fazendo com que não sofra falhas mecânicas, pois nada se movimenta dentro da sua estrutura. O HD, HDD, pessoal, é HD, tá? O HD quer dizer isso aqui, ó. HDD, só para você saber, o que quer dizer HDD, Silvio? HDD, eu conheço o HD, né? Mas HDD é o quê? É o Hard Disk Drive, tá? HDD, Hard Disk Drive. Ou Hard Disk, que é o HD em si, tudo bem? Legal? Então, só esse detalhe aí. Vamos lá. Então, que não possui falhas mecânicas. O HD, como a gente sabe, ele é um disco que vai possuir uma agulha que vai ler essa informação no disco. Então, ele possui o braço, a agulha, o disco, são partes mecânicas, tá? Que vai fazer todo esse contexto aí. No material de teoria, né, eu coloquei lá uma apresentação de hardware lá para te auxiliar. E lá tem uma foto do HD para você ver isso aí que eu estou falando, a agulha fazendo a leitura do disco. Então o HD ele possui partes mecânicas, tá? Vamos lá. SCSI, no caso, isso aqui, SCSI é um tipo de disco também mecânico, semelhante a um HD. Os dispositivos SCSI eles têm um detalhe. Além dele ter uma leitura mais rápida dos dados, é um tipo de disco que você não precisa desligar a máquina para poder fazer a troca, tá? Mas é um disco também mecânico. Legal? SATA não é disco. SATA é uma conexão, tá? SATA, inclusive tem também no material de hardware lá sobre a conexão SATA para você ver, que é uma conexão onde você conecta o HD, por exemplo, uma conexão chamada SATA. Legal? E aí você tem o SAS, que é algo sobre, é o storage, né? Storage não, aqui é um sistema de análise, né? Um sistema de análise. SAS está falando sobre sistema de análise. Tudo bem? Então não tem nada a ver com parte de armazenamento. Mas o SSD, que é o disco de estado sólido, que a gente já falou dele no outro bloco, né? Que é só um chip, ele sim é só uma placa, não possui nenhuma parte móvel, não possui parte mecânica, é só um chip que os dados são gravados por eletricidade. Então aí no caso, número 13, o gabarito fica a letra B, SSD. Lembra, HD e SSD, eles servem para armazenamento, tudo bem? Mas o HD, ele é o disco magnético que possui, né, braço mecânico e agulha de leitura. O SSD é um tipo de memória flash, tá? Que não possui partes móveis, mas vai ter a mesma função do que o HD, só que é mais rápido, tá? Vai ser melhor que um HD. Tudo bem? Vamos lá para a questão de número 14, tá? Vamos lá para a questão de número 14. A 14 diz o seguinte, tá? Ficou tudo beleza aqui? Vamos lá. 14 diz o seguinte. A questão 14. Nos computadores, qual é o tipo de memória que é desenvolvido combinando o tempo de acesso, tá? O tempo de acesso de memórias de alta velocidade
com as memórias de menor velocidade, né? Ou seja, memória de alta velocidade que possui alto custo e memória de menor velocidade que tem um custo mais baixo. E ele fala assim, qual que é a memória? Vamos lá. Essa memória que ele fala de custo mais baixo, ele está falando no caso aqui, galera, da memória RAM, tá? A memória RAM, então ele está falando qual que é a memória que faz a conexão de uma memória mais rápida com uma mais lenta, tá? Quando você tem aqui, por exemplo, o processador, tá? Vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, o processador, a peça processador. O processador, ele basicamente, ele acessa a memória RAM, tá? Ele acessa a memória RAM. O papel do processador, então esse aqui é o CPU, tá? O CPU, tá aparecendo para vocês lá, CPU. Isso aqui é memória RAM ou memória principal. Memória RAM. Tá. O processador, tudo que está em execução, eu falei para vocês que fica na memória RAM. Então, o processador, ele vai fazer o quê? Ele vai executar o que está na memória RAM, tá? Ele vai executar o que está na memória RAM. Só que ele tem uma memória aqui que auxilia no processo para nem sempre precisar consultar, fazer todas as operações dependendo da memória RAM. Que é uma memória interna dele aqui, que é chamada de memória cache. Essa memória cache vai auxiliar o processador, tá? Vai auxiliar o processador nessas... Opa, deixa eu colocar no outro jeito aqui, melhor aqui, ó. Então, essa memória, que é a memória cache, que vai auxiliar o processador a evitar, por exemplo, que ele sempre fique consultando a memória RAM. Então, a memória cache é uma memória interna do processador e é uma memória de alta velocidade, tá? Não é mais rápido, né? Na hierarquia de memória, né? Quando a gente fala de hierarquia de memória, primeiro são os registradores, depois a memória cache, depois a principal, que é a RAM. No caso aqui, a cache é uma memória mais rápida que a RAM, então por isso que muita informação o processador armazena aqui na memória cache, que é uma memória interna, para ele evitar fazer uma consulta, né, na memória RAM, porque a memória RAM é uma outra peça. Vamos pensar assim, é mais longe, sabe, de uma forma simples. E a memória cache não é uma memória que está dentro do processador, então é mais fácil. E aí é só complementando aqui, ó, quando a questão fala, a unidade de medida de memória cache é megabytes, tá? Megabytes é a unidade de medida da memória cache, quando fala de memória cache. Tudo bem? Então não vai ser memória de hash, não tem nada a ver. Memória de hash é uma coisa relacionada à segurança de informação, criptografia de dados, tá? A gente vai falar alguma outra questão sobre isso. Memória ROM, falei para vocês do trabalho da memória do ROM é durante o processo de boot, de inicialização da máquina. A gente falou lá no começo da memória ROM, tá? Memória de vídeo, ela tem algumas placas têm a sua própria memória. Mesmo assim, não é uma memória de alto ou baixo custo, não é o caso aqui, mas sim, no caso, para essa questão, memória cache, que vai auxiliar o processador nessas tarefas, tá bom? Então fica aí, no caso, a nossa resposta mesmo, memória cache na questão 14. Questão número 15. A questão número 15 diz que um periférico do computador do tipo entrada está representado na forma correta. Em qual alternativa? Galera, aqui a gente tem, ó, o que é um monitor CRT? CRT é um monitor, vou colocar aqui, ó, CRT é um monitor de tubo, é o modelo tubo de raios catódicos, tá? Tubo de raios catódicos. O monitor CRT é aquele monitor, você talvez lembre dele, aquele monitor antigo, né, de tubo, né? Lembra que tinha lá aquele monitor, a gente tinha tubo e tudo mais. Aí a tela dele aqui, tá? Esse é um monitor de tubo de raios catódicos. Aí a gente tem hoje monitores de LCD, monitores de LED, né, monitores de plasma, aqueles monitores mais finos no caso, tá? E ele quer um periférico de entrada. Monitor, então se eu estou falando de monitor, monitor é saída, pendrive é misto. Lembra? Unidade de armazenamento é entrada e saída. Mas o mouse é um periférico de entrada. Veja que essa questão aí caiu na prova aí em 2019. Legal? Então percebe o seguinte. Percebe que a banca, a OCP, você vê que ela gosta de muitas questões aí, falando sempre, né, se você analisar os anos de 2021, né, 2021 agora a 2018, mais ou menos, você vê que ela costuma repetir bastante o tema das questões periféricos, unidade de medida, processador,
né? Entrada e saída, memórias principal, memória RAM, unidades de armazenamento, né? Então você vê que sempre algumas questões em cada ano ela repete os mesmos temas quando o assunto é hardware. Não muda muito disso daí. Tá? Uma questão ou outra mais complexa, pedindo sobre o processo da BIOS, né, que a gente viu um pouco lá sobre o post, alguma coisa do tipo. Mas de forma geral, é uma banca que repete os temas das questões e não aprofunda muito e gosta, né, que o usuário saiba de certos assuntos, como por exemplo a unidade de medida, sobre bits, né? De forma geral, aquilo no seu dia a dia, dependendo do curso que você for fazer, se é carreiras policiais, por exemplo, dificilmente você vai usar, a não ser que você trabalhe mesmo dentro da área lá, tá bom? Espero você então agora, espero que você tenha gostado desse bloco aí. Se você tiver dúvida, mais uma vez, deixa nos comentários a sua dúvida que eu vou responder os comentários. E eu espero vocês no módulo de número 2, beleza? Valeu, galera. Até lá.